Olá amigos, Edmar de Moraes em mais um vídeo para vocês. Hoje, 7 de setembro de 2020. Convencionalmente, o dia da comemoração da independência do Brasil, dia do 7 de setembro, onde a maioria do povo brasileiro desfilou, comemorou e pudemos, por todo esse tempo, ter um dia de relevância para o povo brasileiro, principalmente a partir da segunda independência, que acabou ocorrendo em 1985, com o fim da ditadura militar, com o fim da censura, da livre possibilidade de se expressar, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da liberdade de comunicação, da liberdade de ir e vir, da liberdade de escolher o seu futuro. E passamos por diversos tipos de governo e que sempre foram, até 2002, foram governos que cumpriam de maneira à risca a Constituição Nacional, que é uma Constituição capitalista, que é uma Constituição que te dá a liberdade de domínio sobre o seu patrimônio. E isso não mudou. O Brasil nunca teve essa mudança. Porém, se mantinha esquecido uma parte da Constituição que garante, apesar de ser uma Constituição liberal, ela garante, através do Estado e das suas leis, das suas cláusulas pétreas, ela garante 100% do bem-estar do seu povo. Então, é uma Constituição cidadã, é uma Constituição que deveria ser respeitada em cada parágrafo, em cada item, em cada artigo. Pois bem, até o golpe contra Dilma Rousseff, nós tivemos apenas o governo progressista que fez valer de fato este pequeno viés social que a nossa Constituição permite. De maneira, evidentemente, capitalista, mas com um pequeno viés. Construímos o SUS, construímos casas para a população, através de programas do governo federal, dos governos municipais, dos governos estaduais. O Brasil sempre caminhou à frente. O primeiro governante desta nova era, que era totalmente radical com relação à Constituição e o lado social da Constituição, logo foi impeachmentado e se afastou, renunciou, que foi Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajá. E aí o Brasil deu sequência no seu processo evolutivo e evoluiu, tendo as maiores conquistas, evidentemente, sem nenhuma sombra de dúvida. Você pode pegar aí qualquer órgão de pesquisa, tanto oficial como não oficial, como extraoficial, que você vai ver que o Brasil
cresceu, desenvolveu, e durante os governos progressistas, ditos socialistas, né, mas na verdade são progressistas, criou-se mais moradia, criou-se o sistema de atendimento único, né, o SUS, criou-se o SAMU, criou-se mais escolas, mais universidades, mais escolas técnicas, ampliou o Parque Fabril do Brasil e não deixou de abastecer os ricos cofres dos milionários do Brasil. Porém, com esta capacidade de articulação, o Brasil cresceu, desenvolveu, a ciência e tecnologia foi condição preponderante para o desenvolvimento do Brasil. A autossuficiência da Petrobras foi capaz de, no campo da pesquisa, descobrir grandes poços, o pré-sal. Chegamos até a autossuficiência em petróleo. E o Brasil teve e tem, né, desde, se eu não me engano, de 1952, o BNDES, que patrocinou um trabalho social que o Brasil teve, porque ele vinha ganhando muito dinheiro no mercado internacional e as suas empresas da área de construção, da área de empreiteiras, que construiu obras pelo mundo, captava dinheiro do fundo do BNDES, que a turma chama de roubo, que as pessoas não sabem interpretar, emprestava dinheiro do BNDES, que é um banco estatal, tem uma equipe gigantesca de análise de crédito, emprestava dinheiro para as empreiteiras, com a condição de que todo material, todo equipamento pesado, todo material de construção, de asfalto e etc., fossem produzidos e comprados no próprio Brasil, nada comprado lá fora. E essas empresas passavam a prestar serviços fora do Brasil e empregavam milhões de pessoas, ou milhares de pessoas. E o Brasil construiu obras gigantescas, tanto nos Estados Unidos, quanto em Cuba, quanto na Venezuela. O Brasil também passou a ter um capital capaz de se desvincular, me fugiu a palavra agora, nós pagamos a nossa dívida externa, junto ao... Me fugiu, me desculpem, né? Daqui a pouco eu lembro. Eu tenho falhas de memória mesmo, isso é normal, é medicamentoso e está se agravando, mas não tem nada. Nós saímos das mãos dos bancos mundiais, né? E passamos a ter liberdade. Então tínhamos tudo para comemorar o 7 de setembro. Em 2018, foi implantado no Brasil um sistema importado por uma direita suja, uma direita que não se importa com o povo brasileiro. Sabemos que muitos dos políticos, né, fazem politicagem e não política, né? E importaram a mão de obra estrangeira para a criação de uma coisa que para nós brasileiros
seria novidade em 2018. A tecnologia da fake news. A tecnologia da fake news. E, infelizmente, esta aquisição tomou conta do sistema financeiro brasileiro, da mídia oficial brasileira, e com o advento da internet, do YouTube, do Instagram, do Twitter, todos a mídia social, chamada mídias sociais, também embarcaram nessa. E transformaram socialismo, progressismo, num monstro que rouba, que destrói, que traz ideias comunistas, que vai comer a criancinha, você não vai ser dono da terra, você não vai ter carro, você não tem direito de manipular o seu dinheiro, de aplicar da forma que quiser. De maneira sutil, mas em doses homeopáticas, ao longo dos 14 anos de comando do PT, isto foi sendo implantado na cabeça do povo brasileiro. Foi sendo implantado. E ontem mesmo eu fiz um vídeo que 23,2% ou 25,2% do povo brasileiro não tem direitos. Não tem direitos a nada. A nada. É zero. Não tem direitos. 25,2% do povo brasileiro. Somente de 8 a 10% tem acesso à formação universitária, né? A graduação universitária. E muito menos acesso a doutorado, mestrado, enfim. Mesmo tendo todo o investimento que o PT fez. Perdemos as eleições, né, através da importação da fake news, criada lá nos Estados Unidos, trazida para o Brasil, e tendo Eduardo Bolsonaro sido nomeado embaixador desta ala de direita de Steve Bannon, que elegeu Donald Trump e elegeu Jair Bolsonaro, tendo no Brasil Eduardo Bolsonaro como seu embaixador desta sistemática. Primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro foi um caos total. Tínhamos associado a ele a Lava Jato e o outro monstro chamado Sérgio Moro, que destruiu o potencial das empreiteiras brasileiras. Poderia caçar qualquer tipo de corrupção em qualquer ambiente que seria válido. O que não é válido é você sacrificar milhões de empregos, sacrificar o conceito de grandes empresas e trocar por dinheiro informações, pseudo-informações, para garantir a liberdade dos seus presidentes, diretores, proprietários e assim por diante. Poderia ter sido tudo isso feito sem destruir a reputação da capacidade tecnológica das empresas e sem destruir os empregos. Mas preferiram usar aquele termo. Criaram o mal, né? Criaram essa situação e usaram aquele termo. Vamos cortar o mal pela raiz. Não importa que a árvore seja frondosa, ela está sugando o nosso solo.
e cortaram a árvore pela raiz. Quando cortaram a árvore pela raiz, nasceu-se o desemprego. O desemprego. E o Brasil foi se afundando por conta da Lava Jato, por conta da politização da área do Poder Judiciário, através de Sérgio Moro. E o Brasil se afundou na lama do desemprego, se afundou na lama do governo que cortou os benefícios, exterminou as garantias trabalhistas, exterminou o acesso à educação, o acesso à cultura. Ou seja, houve um fechamento do Brasil dentro de uma bolha que aí sim nós podemos dizer que é uma bolha comunista, onde só eles têm direitos. E hoje, 7 de setembro, dia em que comemoraríamos a nossa independência, nós temos que comemorar a nossa total dependência. E junto a isso, acabou vindo o Covid-19. Mas o Brasil já tinha se afundado. O Covid apareceu no final de fevereiro de 2020. Em 2019, os índices já eram péssimos. O comportamento político do Brasil já era hipócrita, medíocre. O Congresso, um dos piores que eu já vi na história do Brasil. Um Congresso que se vendeu para tirar os direitos e para mexer em cláusulas pétreas, que a Constituição não permite ser feita por um Congresso ordinário, e sim por um Congresso constitucionalista. E também as brigas internas, as acusações, a prepotência do Ministério Público em querer ter mais visibilidade do que deveria ter. No meu ponto de vista, tanto o Ministério Público como o Judiciário, eles não devem aparecer. Os seus nomes devem constar apenas para conhecimento do povo. Eles não têm direitos a ficar falando, aparecendo, a querer se tornar ícones. Eles têm que fazer o seu trabalho às escondidas e seus nomes serem lembrados na história jurídica do Brasil. Mas eles querem ser lembrados como ícones, então eles falam mais do que trabalham, né? Porque estão sempre dando entrevistas, estão nas redes, tanto sociais quanto nas redes de comunicação normais, jornais, televisão e revistas. E o Brasil hoje amarga mais de 125 mil mortes por conta de uma teimosia, talvez por conta de um desejo de um presidente que quer aparecer mais do que um grande artista. Ser mais do que ele é. Ele não é nada, entendeu? Ele não é nada. Ele é apenas o presidente do Brasil e ele quer transformar o Brasil num país autoritário, onde ele seja o líder. E gasta fortunas na manutenção das Forças Armadas ao seu redor. Infelizmente, hoje eu não tenho nada a comemorar. E como eu não tenho nada a comemorar e sim a lamentar, eu quero deixar aqui os meus sentimentos, toda a minha indignação, o meu lamento por todos aqueles que morreram no Brasil pela Covid-19, pelos assassinatos, pelas crianças que morreram por intervenção da polícia, do exército, por balas perdidas, pelos assaltos, pelo aumento da criminalidade, pelo uso indiscriminado de armas, e aqueles também que podem ter sido
eliminados, né, como arquivo. Quero também lamentar o crescimento e o desenvolvimento das milícias e a tomada do Estado do Rio de Janeiro, que hoje deixa de ser um Estado independente e passa a ser um Estado dependente dos bandidos, das milícias, das organizações criminosas. Então, só temos a lamentar. Lamentar por todos que falecem naturalmente, falecem assassinados e falecem pela incompetência do Estado de dar garantias com relação à pandemia e também que falece pelo negacionismo medíocre desta classe que apoia este tipo de governo. As consequências, evidentemente, serão no futuro. Então, eu só tenho a lamentar e desejo de coração que cada um de nós faça hoje um dia de reflexão, um dia de isolamento social, em respeito àqueles que deram a vida para que nós começássemos a entender a gravidade de uma conexão, de uma sinergia que existe entre o governo federal e a pandemia. Eles se atraíram e se formaram, se transformaram numa bomba no sentido de eliminar o povo brasileiro e, principalmente, os seus desafetos ideológicos. É isso que eu tenho a dizer. Desejo a todos um bom dia de reflexão, um momento de oração, levantar uma hashtag feita pela minha querida Niobe Cunha contra a censura, contra a liberdade, a favor da liberdade de imprensa, e ao jornalista Luiz Nassif. Então a hashtag é hashtag liberdade de imprensa. Temos que ter direito à nossa voz, pois os caras pintadas que tiraram Fernando Collor já estão velhos, sem energia para lutar e sair às ruas pedindo pela manutenção da nossa democracia e da nossa liberdade. Amargaremos por muito tempo este tipo de governo autoritário, sem coração e sem amor ao Brasil. Sem amor ao Brasil. Deixo a vocês um bom dia e até uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau.